Nós vamos ler Ezequiel 34 a partir do versículo 11. E a palavra diz assim: ô pastor, isso aqui ficou bom, viu? Gostei. Aquele outro a gente ficava segurando. Então Ezequiel 34, 11 diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Repete comigo: procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Amém. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei. Repete comigo: em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Amém? Que coisa, hein? Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos, os vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais no resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com vossos pés, e bebem o que tem sido turvados com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escornearei todas as fracas, até que as espalhe para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Repete comigo: e levantarei sobre elas um só pastor, e eles apacentará. No meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhe servirá de pastor, e eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, dormirão nos bosques, e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva, e o seu tempo chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o pobre dos gentios. Saberão, porém, que o Senhor, seu Deus, saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas serão o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus,
diz o Senhor Jeová. Amém? Levanta a sua mão e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por a tua palavra, porque a palavra diz que o Espírito vivifica, a letra mata, mas o Espírito traz vida. E nós oramos esta noite, fala conosco, ó Deus, traz revelação nesse texto, em nome de Jesus. Amém, amados? Que texto bonito, né? Eu estava lendo, eu estava pensando em pregar outra coisa, mas o Espírito Santo estava me incomodando para falar desse texto. Interessante, amados, que esse texto tem um contexto. Esse texto, quando esse profeta escreveu esse texto, Israel, a liderança de Israel, os líderes da nação de Israel, tinha falhado. Havia realmente uma negligência na liderança de Israel. A liderança, os pastores, os sacerdotes, os reis, tinham falhado na condução da nação. E aí o profeta, Deus leva o profeta a levar uma mensagem para o povo. O povo estava sendo escravizado, o povo estava debaixo de jugo, o povo estava sendo realmente ferido, as pessoas sendo pisadas, humilhadas. E aí o Senhor manda o profeta, envia uma palavra ali para o povo, uma palavra de conforto e uma palavra de esperança. Amém, amados? No nosso Deus, nós temos esperança, a esperança para a igreja, a esperança para nós. Amém, amados? A Bíblia diz que o governo do Senhor será implantado na terra, e aí nós vamos ver o verdadeiro governo mundial, porque a Bíblia diz que o Senhor virá e Ele vai governar com cetro, realmente de poder, e a igreja vai governar com Jesus. Então não há motivo para nós, para a igreja ficar desanimada nesses dias, que às vezes, amados, com essas pandemias, com esses trens, a gente começa a pensar, o diabo parece que está dominando, mas não está não, irmãos. Tudo que acontece é permissão de Deus. Deus permite, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito em tudo isso, e a igreja precisa estar com os olhos no Senhor, os olhos na palavra, os olhos nas promessas, os olhos naquilo que Deus diz, porque senão a gente desanima. Se a gente olhar para a terra, olhar para os problemas, olhar para o que está acontecendo, olhar para as misérias dessa terra, dessa vida, a gente esmurece. Por isso que Jesus falou que a gente tem que colocar os olhos aonde? No Senhor. E o apóstolo Paulo disse que nós precisamos ocupar a nossa mente, o nosso coração, com as coisas do céu, com as coisas do alto, envolver nossa vida, o nosso tempo, com as coisas de Deus. E eu faço a pergunta para você hoje: o que você está ouvindo? O que você está assistindo? O que você está ouvindo de música? O que você está vendo nos seus olhos? Tudo isso, amados, é muito importante para nós. Amém? E aqui o profeta chega e fala: olha, toda a liderança de Israel tinha falhado, o povo estava disperso, como ovelhas que não tinha pastor. E aí ele se levanta e fala, olha, ele diz no versículo 11, ele diz, olha, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Amém, amados? Quem crê que o Senhor vai nos buscar onde nós estivermos, né? Ainda que você entristece a Deus, afasta de Deus um pouco aí, é chateado com Deus, chateado com a igreja, chateado com a liderança, o Senhor vai atrás de você. Amém, amados? Ele fala aqui, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que preocupa conosco. E a palavra diz lá em João, o Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do seu Senhor, e elas ouvem a sua voz e o seguem, a voz do seu pastor. E quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está falando que nós ouvimos o que? A palavra de Deus, e ouvimos a voz de Jesus, e seguimos Jesus. Amém, amados? Quem aqui é ovelha do Senhor? Nós somos ovelhas, e ele diz, olha, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia das nuvens de escuridão. Jesus usa aqui uma conjectura, e ele compara o quê?
o pastor, ele compara ele com o pastor de ovelhas, o pastor de ovelha mesmo, literalmente falando. O pastor de ovelha, quando as ovelhas eram dispersas, ou são dispersas, ele vai atrás das ovelhas, ele não larga enquanto ele não busca todas as ovelhas. A Bíblia de Jesus fala que o pastor, que é pastor realmente de ovelha, verdadeiramente, ele larga as 99 e vai buscar uma que se perdeu. Amém, amados? E Jesus, Deus fala aqui que ele vai nos buscar como pastor de ovelhas. Irmãos, a palavra diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e a Bíblia diz que o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, e o prazer de Deus, a satisfação de Deus, é que todo homem, toda mulher, chegue ao conhecimento da palavra de Deus, a revelação de Jesus. Esse é o grande desejo de Deus. E eu estava lendo o livro de Jonas, eu ia pregar sobre isso, mas eu lembro que teve uma pregação esses dias aqui antes, né, de Jonas, eu não vou pregar, que o irmão pregou esses dias, né? Mas tem no livro de Jonas fala, Deus falou: por acaso eu não posso compadecer de Nínive? Jonas ficou chateado, porque cresceu um pé de abóbora sobre ele, e depois no outro dia Deus mandou um verme e o pé de abóbora morre. E a palavra diz que Jonas ficou chateado, e aí Deus fala para ele: Jonas, por acaso você ficou chateado por causa do pé de abóbora? Eu, por exemplo, não posso ter compaixão de Nínive, que lá tem muitos homens e animais. Amados, e esse é o amor do Deus Criador por as suas criaturas. Às vezes nós não entendemos o amor de Deus. Uma pessoa erra, falha, a gente já quer condenar a pessoa. Isso está no ser humano, porque a maioria de nós ainda agimos debaixo da justiça própria. E a Bíblia diz que a justiça humana diante de Deus não tem valor algum, é como o trapo de imundície. E o amor de Deus pelo Criador, pela criatura, ele é incomparável a qualquer amor humano. Por isso, amado, Deus pega um cara aí que é traficante, de primeiro grau, assassino, e aí Deus muda o coração daquele homem, aquele homem se torna uma ovelha dele, se torna uma bênção no mão do Senhor, e as pessoas falam: mas esse cara é um assassino, não pode. Mas é o amor de Deus, e o amor de Deus é inexplicável, é incompreensível. O amor do Criador por as suas criaturas. Nínive, irmãos, era uma cidade tão violenta, que a tradição deles era enterrar a pessoa, deixar só o pescoço de fora, para a pessoa morrer sufocado. Era o exército mais violento da época. E quando Deus fala para Jonas: vai pregar em Nínive, Jonas falou: eu pregar para aquele povo? Mas de jeito nenhum. E aí ele fugiu. Mas Deus amou aquele povo porque eles arrependeram dos seus pecados. A Bíblia diz que o rei convocou um jejum, que até os animais ficaram proibidos de comer durante 3 dias e tomar água. E aí houve arrependimento, e a Bíblia diz que o rei fala: vamos todos fazer isso, porque Deus pode nos perdoar, Deus pode ouvir a nossa oração, o nosso clamor, e ver o nosso arrependimento. E Deus ouviu, irmãos. Amém? Aqui Deus fala: eu vou buscar as minhas ovelhas, vou atrás delas. Irmãos, tem muita gente para converter ainda. Tem muita gente no mundo que ainda não conhece a Deus. E o amor de Deus está sendo derramado, a graça de Deus. Ele diz ainda: e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei no monte de Israel, nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei. Amém? Quem crê que o Senhor tem bons pastos para nós? Deus quer te levar a bons pastos. Então, amados, não é prazer em Deus no seu sofrimento, não é prazer em Deus na sua derrota, não é prazer em Deus no seu sofrimento, na sua angústia. Deus quer você feliz, Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você abençoado, alegre. A palavra diz que Ele vai nos conduzir a bons pastos. É o diabo que quer nos oprimir, é o diabo que quer ver você gemendo e sofrendo debaixo de jugo. Deus não quer isso para ninguém. Deus quer abençoar a sua igreja, Deus quer nos levar a bons pastos, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que a sua família seja feliz, Deus quer que você avance, Deus quer que você conquista.
é a palavra, esse é o nosso Deus. Vou trazer, e é interessante, essa profecia já se cumpriu. Quando caiu o muro da Alemanha, o muro de Berlim, Deus naquele tempo, não sei quem é mais velho aí lembra, Deus começou a trazer os judeus de toda parte do mundo, eles voltaram para Jerusalém. Eles vão trazer as minhas ovelhas de todas as nações, vou trazer eles para congregar em Jerusalém, em pastos verdes. Irmãos, essa profecia já aconteceu, essa profecia já é realidade. Israel recebe judeus do mundo inteiro, é uma profecia que já se cumpriu, que naquele tempo, esse povo estava debaixo de escravidão, na Babilônia, 70 anos de escravidão, 73 anos de escravidão, mas o profeta já liberava essa palavra, amém, irmãos? Eu queria te dar uma boa notícia hoje à noite, não desanima, não importa a vida que você está passando hoje, não importa a situação que você está vivendo hoje, Deus é com você, e Ele vai te levar a pastos verdejantes, Ele vai te apacentar em pastos verdejantes. Volta para Deus. Nós vamos ver aqui, continuando no versículo 15: eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor dos Exércitos, amém? Então quando você submete a palavra de Deus, quando você submete à vontade de Deus, Deus vai te dar paz, você vai ter descanso, você vai estar no descanso de Deus, no tempo de Deus, no descanso de Deus. Você não vai ficar aí perdendo noite de sono, você vai ter problema, ter tempo para dormir, amém, amados? Porque a Bíblia diz aqui, Deus fala, Deus está liberando a palavra, Ele diz, olha, eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová, amém, amados? Você sabia que a pessoa que não tem paz, ela fica preocupada com alguém que tem paz? Pessoa que vive debaixo de jugo, ansiedade, preocupação, ele fica preocupado quando ele vê uma pessoa que tem paz. Ele quer que a pessoa que tem paz seja igual a ele. Mas Deus fala aqui que Ele fala que vai nos fazer repousar, descansar. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família, mas você tem que aprender a orar, buscar Deus e descansar o Senhor. Falar, Senhor, meu marido está nas suas mãos, Senhor, minha esposa está nas suas mãos, Senhor, meus filhos estão diante do Senhor, Senhor, a minha casa está diante do Senhor, e eu vou descansar no Senhor. Eu entrego nas suas mãos, e deixa Deus agir, irmãos, e Deus age, amém? Glória a Deus. Vamos continuar um pouquinho. E quanto a vós, ele diz ainda no versículo 16: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e apacentá-la-eis com juízo. Interessante, esse texto aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, Deus quando fala que a perdida Ele busca, a desgarrada, a quebrada, Deus está falando o quê? De quebrantamento. Quando você se humilha diante de Deus, a palavra diz que bem-aventurado o homem que cai sobre aquela pedra, sobre Jesus, aquele que se ajoelha diante de Jesus. Mas a Bíblia fala que ai do homem que aquela pedra cai sobre ele. Quando Deus fala isso, Deus está falando da gente humilhar diante de Deus. A palavra diz que Deus se levanta tudo quanto é soberbo. Se uma pessoa quiser ter resistência de Deus na vida dele, seja soberbo, que aí você vai ter um inimigo declarado que é Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele visita as pessoas que se aquebrantam, se humilham diante dEle, amém, amados? Você se quebranta diante de Deus, se humilhe diante de Deus, e Ele te visitará, Ele te alcançará. Ele diz aqui, eu vou atrás das ovelhas quebradas. Olha o que Ele diz aqui: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda, aqui ele fala da soberba, e a forte destruirei, e apacentá-la-eis com juízo. Então quando você se quebranta diante de Deus, se humilha diante de Deus, Deus vem apacentar você. É interessante, amados, o nosso Deus é um Deus grande em perdoar. Você que está em casa, e às vezes você guarda mágoas,
guarda rancor contra pessoas. A Bíblia diz que Deus, Ele realmente é um Deus grande em perdoar, e Ele quer que você também perdoe as pessoas, libera perdão, abençoa as pessoas, porque a Bíblia diz que Deus, Jesus falou, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E aqui, amados, ele continua falando: e quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que julgarei entre gado pequeno e gado grande, pequeno entre os carneiros e bodes. Continuando lá no versículo 20: por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro das empurrões, eu livrarei as minhas ovelhas, o versículo 22, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Interessante, amados. Deus fala aqui o quê? Que ele fala que o povo está sofrendo. Quando ele fala aqui, olha, e eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre, ele está falando que vai trazer o quê? O julgamento, e vai livrar as ovelhas, vai guardar as ovelhas, vai proteger as ovelhas. E aí ele fala algo interessante, ele fala que ele vai julgar de novo, aqui ele fala o gado gordo e o gado magro. Haverá juízo, haverá julgamento do Senhor. E ele diz ainda no versículo 23: e levarei sobre elas um só pastor. Quando o profeta fala isso, ele já está apontando para Jesus. Já está apontando para Jesus. Quando Ezequiel fala mais à frente, ele fala o quê? Que Deus trocaria o quê? O nosso coração, tiraria o coração de pedra. Quando ele fala isso, ele está falando de Jesus. Jesus mudaria o nosso coração. Irmão, só Deus pode mudar uma pessoa, só Deus pode mudar um coração, e para Deus não há causas perdidas. Você que tem alguém que é muito custoso, você já ouviu a frase falar: essa pessoa não tem jeito? Não fala isso, porque Deus pode mudar qualquer pessoa, Deus pode mudar qualquer coração, Deus pode mudar. E quando esse pastor chega, quando Jesus chega, a palavra diz aqui: e eu coloquei um só pastor, e ele as apacentará. Está falando o quê? Que fala aqui de Davi, mas Jesus viria de quem? Da descendência de Davi, para apacentar Israel, amém? Para apacentar a igreja. Ele continua falando, versículo 25: e farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques, e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênçãos serão. Amém? Quem crê que Deus está cuidando da sua casa? Quem crê que Deus está cuidando da sua família? Quem crê que Deus está com você todos os dias? Às vezes você não percebe, às vezes você acha que está só, mas Deus está com você. Amém, amados? E é interessante que ele fala aqui que ele vai derramar bênção. Ele tem uma aliança conosco, ele tem uma aliança com a igreja. Irmão, sempre que eu olhei para o casamento, eu olho para o casamento na visão de aliança, sempre na visão de aliança, porque casamento a gente não pode basear ele na visão só de amor eros, relacionamento só, está bem o relacionamento. Você tem que olhar para o casamento na visão de aliança. Amém? Deus tem aliança com a igreja. Ele fala que estabelecerá conosco uma aliança. E ele diz aqui, olha, no versículo 27: e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas. Amém? Jugo, amado, fala de sofrimento. Jugo fala de escravidão. Jugo fala de sofrimento, falta de perspectiva, tristeza. E Deus fala aqui que Ele vai quebrar todo jugo. Amém?
E o momento que você crê em Jesus, o momento que você crê na palavra, o Senhor já quebrou o jugo na sua vida. Você precisa tomar posse da palavra, porque o jugo já foi quebrado. Jesus falou que a obra já está consumada, a obra já está completa, a obra já está consumada na cruz. O jugo foi quebrado, a maldição foi destruída na cruz do Calvário. E a maldição pode ter vindo até você, mas a partir de você não pode ter mais maldição, só se você permitir, porque Jesus já quebrou a maldição, amém? Continuando para a gente encerrar, e ele diz ainda: e não servirão mais de rapinas aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Amém, amados? Aqui Deus está falando, parece que aqui o texto, o profeta, o Espírito Santo está levando o profeta a falar de algo de restauração, amém? De algo novo para nós, de algo que parece que não é real que nós estamos vivendo, mas se nós não estamos vivendo isso hoje, é promessa para mim e para você, é promessa para a igreja, e nós temos que apegar nessas promessas, amém, amados? E ele diz ainda: olha, e lhes levarei a uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o pobre dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo e a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Amém? Uma das coisas que nós precisamos, a igreja precisa, é ter o que? A convicção que Deus está conosco, que Deus habita conosco, que Deus está na minha casa, que Deus está na minha família, que Deus está na nossa igreja, que Deus está na nossa cidade através da igreja, que Deus está no nosso país através da igreja, que Deus está nas nações através da igreja. Amém, amados? Quem crê que Deus está na sua casa, na sua vida? Nós precisamos declarar. Às vezes, amados, eu estava vendo algo sobre o sacerdote. Qual a função do sacerdote? A Bíblia diz que todos nós, todo crente é sacerdote do Deus Altíssimo. Todos nós somos o quê? Sacerdotes do Senhor, chamados para servir a Deus. E qual a função do sacerdote? Porque a gente que faz sacerdote acha que é só pastor, né? Só quem está na frente. Mas não é verdade, irmão. Sacerdote é todo crente. O sacerdote, a função do sacerdote é ministrar. Amém? Então você está na sua casa, você vai fazer o quê? Você percebe, o sacerdote também, ele tem a função de perceber o ambiente espiritual da sua casa, da sua família. Como é que está seu filho? Como é que ele está? Como é que está sua filha? Como é que está a sua criança? Como é que está o seu marido? Como é que ele chegou em casa? Como é que ele está agindo? Então o sacerdote, ele tem essa habilidade de perceber o ambiente espiritual. E aí quando ele percebe o ambiente espiritual, ele ministra. Amém? O ambiente está de opressão, o que você vai ministrar na sua casa? Senhor, eu repreendo da minha casa toda opressão maligna. Eu declaro que a minha casa é um lugar de paz. Amém, amados? Está crise financeira, falta de dinheiro, escassez. Começa a profetizar: Senhor, eu repreendo toda escassez da minha casa. E eu profetizo, eu declaro, eu sou um homem próspero. A minha família é uma família abençoada. Isso é o que? A função do sacerdote. Amém, amados? É você ministrar. Tem alguém doente na sua casa? Ministra. E é interessante, se o marido não é crente, a mulher é convertida, você é sacerdote daquela casa, até ele converter. Amém? Você tem que aprender a lidar com ele, que ele é autoridade, você não pode desacatar ele, você tem que aprender a respeitar, honrar ele, mas você tem que entender que como crente você é o único sacerdote que tem ali. Então você tem poder para orar com o seu esposo, com seus filhos. Aí, irmãos, entra o que? Sabedoria. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Você não pode ir de testa com ele às vezes, mas você pode usar a sabedoria. Unge a roupa dele, unge sua cama, coloca o óleo na comida dele.
sabedoria, e você está ministrando, e ora longe dele e fala: Senhor, eu declaro que meu marido será um homem abençoado, o Senhor vai mudar o coração dele, eu ainda vou ver ele servindo o Senhor. Começa a profetizar. Essa é a função, amado, do sacerdote, e muitos crentes não têm exercido o sacerdócio na sua própria casa. Você tem que ter a percepção para ver se o inimigo está rondando a sua casa. E aí você levantar na madrugada, erguer as mãos e ministrar na sua casa. É autoridade. Irmãos, e a função de sacerdote é do homem. As mulheres só em último caso. Quando não tem, a mulher que às vezes é solteira, né? E é crente, ela é a sacerdotisa. Mas quem é casado e o marido é crente, o homem tem que assumir o papel de sacerdote. O homem que tem que ter essa percepção para a família. Amém, amados? Mas quando o homem não percebe, a mulher que é crente, ela tem que assumir esse papel. Porque, amados, a palavra diz aqui que o Senhor já nos tirou do jugo. Nós já somos livres. Amém? Eu queria encerrar com vocês hoje à noite. Deixa eu só ler mais um versículo para encerrar. O versículo 30 e o 31. Saberão, porém, que eu sou o Senhor seu Deus. Estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então Deus reconhece a nossa humanidade. E amados, Deus sabe, Deus conhece nossas fraquezas, Deus conhece nossas limitações, Deus conhece até a nossa incredulidade. Mas Ele fala: olha, eu sei que vocês são os homens, mas eu sou Deus, eu sou o Senhor. E Deus também está querendo falar que eu estou com vocês, eu sou Deus. E a outra coisa, amados, nós vamos aprender é deixar o Senhor julgar a nossa causa. Amém? A justiça nossa diante de Deus não tem valor nenhum. Deixa Deus julgar a sua causa. E é interessante, esse dia eu estava vendendo um produto, e a pessoa falou de ir buscar o produto da minha casa. E aí eu fiz uma oração desse jeito, falei: Senhor, se esse cara vier buscar esse produto e for o problema, o Senhor não deixa ele vir. Mas se for do Senhor, que ele venha. O cara me ligou e falou: estou indo na sua casa agora buscar. E eu percebi que parece que era mala, entendeu? E eu falei para o Júnior: eu estou preocupado com esse negócio. E aí ele ligou para mim: estou saindo para a sua casa, daqui 20 minutos estou aí. Aí eu falei: estou te aguardando. Aí quando passou 5 minutos, ele ligou para mim falando: olha, tive um problema, não vou mais. No outro dia apareceu uma mulher, me ligou e falou: o senhor ainda tem o produto para vender? Eu digo: tem. Eu posso ir buscar aí agora? Posso. Eu vendi para a mulher, me pagou o preço que eu estava querendo. Mas por que aconteceu? Na madrugada eu orei para Deus, falei: Senhor, se é um problema para mim, se é um rolo, o Senhor tira do meu caminho. A gente tem que aprender a consultar Deus em pequenas coisas. E aí, amados, eu vi ali como Deus dirige. Talvez se eu não tivesse orado, eu tinha caído em algum laço. Você vai entregar um negócio que vende para o LX, né? Aí o cara pode te dar um tiro, pode, né? Tem tanta coisa que pode acontecer, e acontece aí, né? Todo dia. Então a gente tem que aprender, irmãos, orar, falar com Deus. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, e o melhor remédio para a depressão, o melhor remédio para a ansiedade, o melhor remédio para todo tipo de preocupação é você aprender a falar com Deus. Billy Graham disse uma palavra interessante. Ele disse que nós devemos orar, 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 até que nos tornemos inimigos de Jesus. Nos tornamos amigos de Jesus, amém? Orar. Você está sentindo? Ora. Não está sentindo? Ora. Busca Deus, até você começar a ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. Porque tem períodos na nossa vida que às vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Mas se você persiste na oração, tira o horário para orar, num lugar que ninguém te perturba, fala com Deus. A palavra diz que o nosso Deus, a pastora leu o texto aí, ele falou que os meus ouvidos não são cerrados para não deixar de ouvir o que vocês falam na casa dele. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra com vocês.
Não desanima, Deus está com você. Você é ovelha do pasto de Jesus, amém? Deus está presente na sua vida e você vai prevalecer, amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé e vamos orar, amém? Levanta as suas mãos aí e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, mais forte, com fé. Senhor Jesus, eu sou homem, eu sou humano, mas o Senhor é Deus, e eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Espírito está comigo, e eu recebo essa palavra dessa noite. Senhor Jesus, eu sou ovelha do Senhor, vem me apacentar, Senhor, vem me conduzir, Senhor, vem me orientar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está em casa, recebe essa palavra. Você é ovelha de Jesus, e Ele vai te buscar aonde você estiver, em nome de Jesus, amém.